Eu sempre falo para você da manipulação das baleias aqui dentro do mercado cripto. Mas e se existisse alguma forma de nós surfarmos o lucro junto com as baleias? Ou seja, em vez da gente perder dinheiro como a maioria das sardinhas do mercado, a gente entra em operações junto com as operações das baleias, fazendo com que a gente lucrasse no mercado. Pois bem, é exatamente isso que vamos conversar nesse vídeo, através de um dos indicadores mais famosos dos mercados futuros, o Long Short Ratio. E nesse vídeo eu vou te dar a melhor explicação que você já viu aqui dentro do YouTube, além, claro, de diversas ferramentas que vão facilitar a sua identificação do movimento das baleias. Então, se você pretende operar dentro dos mercados futuros, é extremamente importante que você veja esse vídeo até o final. Então, fica comigo até o final desse vídeo e roda a vinheta, editor. Fala, trader de sucesso! Aqui é o Narciso do canal Inicia Cripto, educador e investidor de criptomoedas desde 2017, e no vídeo de hoje eu vou te explicar de uma forma que nenhum outro vídeo do YouTube explica sobre o famoso indicador Long Short Ratio. Para você entender o que de fato é o Long Short Ratio e o que ele tem a ver com a manipulação do mercado, você se lembra da nossa primeira aula de mercados futuros, onde eu te expliquei por que esse tipo de mercado foi criado e como ele foi usado? Pois bem, eu expliquei para você que dentro dos mercados futuros modernos, nós temos a liquidação financeira, ou seja, o ganho ou a perda de dinheiro, como principal fator desse mercado. Agora, deixa eu te contar uma coisa que você não sabia. A Binance, dependendo de como está o andamento dos mercados futuros em geral em relação à alavancagem, ela pode diminuir a alavancagem da sua operação sem pedir permissão para você. Você sabia disso? E isso está relacionado justamente com o Long Short Ratio. Pensa comigo, se várias pessoas estão apostando na alta, ou seja, entrando em long, as instituições, sardinhas, tubarões do mercado, enfim, todo mundo está lucrando naquela operação, logicamente não existe dinheiro para todo mundo. Por isso que a Binance diminui a sua alavancagem. Onde que eu quero chegar com isso? Para a baleia lucrar, ou seja, para ela colocar o dinheiro que ela entra aqui dentro dos mercados futuros alavancado, ela precisa que grande parte do mercado erre operação, ou seja, que as sardinhas entrem apostando na alta e o mercado caia, ou as sardinhas entrem apostando na baixa e o mercado suba. E dessa forma é passado o dinheiro das sardinhas para os grandes players, as baleias. E é muito importante você saber isso, porque o nosso indicador de Long Short Ratio, que é justamente este daqui, lê perfeitamente essa troca de dinheiro entre as sardinhas e as baleias. Calma que eu vou te dar um exemplo prático e você vai entender muito bem do que eu estou falando. Além, claro, de como sempre eu trazer uma ferramenta que vai facilitar totalmente a sua leitura sobre o Long Short Ratio. Bom, continuando a nossa explicação, o Long Short Ratio nada mais é do que o indicador, ou seja, uma forma da gente ler quais os tipos de contratos que estão abertos. Contratos de alta, ou seja, de long, ou contratos de baixa, ou seja, de short. E esse é o ponto exato que as grandes instituições estão de olho. Se a maioria do mercado aposta na alta, logicamente elas vão manipular o preço. E por isso que eu sempre bato na tecla que o mercado de cripto é um dos mais manipulados, se não o mais manipulado do mundo, pois, enquanto a maioria do mercado aposta na queda nos mercados futuros, grandes instituições jogam o mercado para cima e entram nos mercados futuros apostando em alta, tirando o dinheiro de quem apostou em baixa e levando justamente para esta instituições. Então, aqui no Long Short Ratio, nós temos a nossa linha 1, que é basicamente o equilíbrio de ordens compradoras e vendedoras no mercado futuro, e isso não é interessante para as baleias. Começa a ficar interessante quando a maioria do mercado, ou seja, as sardinhas, apostam para algum dos lados. Quando temos o Long Short Ratio menos do que 1, por exemplo, aqui nesse ponto de 0,93, quer dizer que a maioria das sardinhas estão apostando na baixa daquele ativo. E quando temos o Long Short Ratio acima de 1, quer dizer que as sardinhas, ou seja, grande parte do mercado, está apostando na alta. Agora, deixa eu te dar um exemplo claro do nosso último topo do Bitcoin, que foi justamente este topo aqui. Aqui estamos no site The Block Crypto e olha justamente nesse dia aqui, foi dia 27/4. O nosso Long Short Ratio estava apontado em 4,
Ou seja, para cada uma pessoa que estava apostando na baixa, existiam 4 pessoas que estavam apostando na alta. Ou seja, isso é basicamente uma cesta de dinheiro para os grandes players, as baleias. E no dia 27, o que de fato aconteceu foi justamente este dia aqui. E você consegue ver na prática. Quando a maioria do mercado, ou seja, as sardinhas, apostam na alta, o preço cai, ocorre essa manipulação que eu sempre falo para você, e as grandes instituições pegam o dinheiro das sardinhas. Ok, eu já te expliquei o que é o Long Short Ratio, qual a psicologia por trás e como as grandes instituições pegam dinheiro das sardinhas. E eu quero apresentar para você uma ferramenta muito boa em que você não precisa mais entrar em gráfico por gráfico, plotar o indicador do Long Short Ratio para assim começar as suas análises. Estamos aqui no site Top Long Short Ratio e o que ele basicamente faz é colocar todos os Long Short Ratios aqui listados e separados por categoria. Então nós temos os top 10 Long Short Ratios que estão em alta, top 10 Long Short Ratios que estão em baixa, e aqui embaixo nós temos o Open Interest. E este Open Interest nada mais é do que a quantidade de contratos abertos lá dentro dos mercados futuros. Ou seja, se nós temos o Long Short Ratio muito alto, onde a maioria das sardinhas estão apostando na alta, e nós temos o nosso Open Interest aumentando, é bem possível que o mercado vá para o outro lado e as instituições capturem esse dinheiro das sardinhas. E esse site é muito legal, pois você pode simplesmente vir aqui no top 10 e saber quais são os Long Short Ratios mais altos e fazer exatamente o contrário do que a maioria das sardinhas estão fazendo, ou seja, ir contra os top 10 operações de alta ou ir contra também os top 10 operações de baixa. Fique tranquilo que todos esses links vão estar na descrição desse vídeo. E bom, depois que você identificar quais são os Long Short Ratios que estão mais altos, apontando para operações de long ou de short, você pode voltar aqui no site da CoinGlass, vir aqui para baixo, aqui na parte de símbolos, você coloca a moeda que você identificou que está com long short alto, por exemplo, a Solana, colocar o período que você pretende operar, que vai aqui de 5 minutos a 24 horas, e você consegue ver exatamente essa proporção de long short ratios. Perceba como esse gráfico ele vai se atualizando muito mais rápido, basicamente dizendo em tempo real o que a maioria do mercado, ou seja, o que a manada, as sardinhas, estão apostando. E aí sim você pode entrar contra elas. Ok, Narciso, mas mesmo que o Long Short Ratio aponte o que a maioria das sardinhas estão fazendo e o Open Interest aponte esse aumento de ordens dentro dos mercados futuros, como eu vou saber de fato quando é uma movimentação de baleia e quando é simplesmente o mercado se aquecendo? Bom, uma das principais diferenças entre o mercado cripto e o mercado tradicional é justamente a blockchain, ou seja, cada transferência de qualquer criptomoeda é registrada dentro da blockchain. Em outras palavras, o que eu quero dizer é que nós conseguimos identificar essas grandes transações das grandes instituições, coisa que no mercado tradicional nós não conseguimos fazer. E os indicadores de mercados futuros, rastreadores de baleias, são perfeitos para isso, pois além de você saber o que a maioria das sardinhas estão fazendo, você também consegue ver a movimentação on-chain das baleias, ficando extremamente fácil a identificação dos movimentos delas, e assim você consegue surfar a manipulação que elas fizerem. E eu diria que esse é o toque da cereja do bolo. Amanhã eu vou trazer a leitura desses indicadores um pouco mais aprofundada, para você entender ainda melhor como é essa movimentação das baleias e como você pode se aproveitar disso para lucrar em suas operações. Afinal, quando uma baleia faz um movimento, ela deixa uma onda, e é essa onda que nós queremos surfar. E eu acho que todo esse conhecimento que eu passei para você vale o seu like. Então deixa o like para fortalecer o canal, se inscreve caso você não for inscrito para receber os próximos vídeos sobre o nosso curso gratuito de mercados futuros, e se você quiser trocar uma ideia comigo, o nosso canal do Telegram está na descrição do vídeo. E como eu sempre falo, nos vemos no próximo vídeo.